Olha, gente, as nossas manifestações culturais, às vezes, nos colocam em patamares que nós, enquanto população, não reconhecemos. Por exemplo, o maracatu. Muita gente acha que o maracatu rural, o maracatu, ele é de Pernambuco. É de Alagoas. O coco de roda também é de Alagoas. Chegança. O nosso entrevistado de hoje conhece bem a história política, cultural, é um agitador da cultura. Por ele, os 3.300.000 alagoanos, cada um teria uma arma, um livro no bolso. É a arma preferida do nosso produtor, agitador cultural, Carlito Lima, um homem de grandes ideias, mas que só lembram dele em períodos eleitorais. Aliás, como todas as manifestações culturais, elas são lembradas em épocas próximas às eleições municipais, estaduais, no Carnaval, mas fora disso, São João, que não dá para esquecer. Muito obrigado por sua presença aqui, Carlito Lima, que eu tenho a honra de entrevistar mais uma vez e me enriquece muito conversar com você. Muito, muito, porque você é a história viva de Alagoas. E muita gente não sabe, ele é chamado de o carcereiro gente fina. Foi carcereiro de Miguel Arraes no período da ditadura militar. Você lembra disso ainda, não? Ainda. Como foi esse período? Foi em Fernando de Noronha ou foi... Foi, não, eu servia em Recife, na 2ª Companhia de Guarda, quando rebentou o golpe militar, o 64, golpe, o movimento militar, revolução. Eu digo para você, naquela época, eu fui a favor, como muita gente boa, como Teotônio Vilela, como até o padre Helder, naquela época, foi a favor, que estava uma anarquia no Brasil, em 64, e se fez uma revolução, um golpe militar, mas a intenção era passar só 2 anos e entregar de novo... Deu errado. O Brasil ao governo civil como uma eleição. Isso daí, inclusive, Arnaldo, é a história do Exército Brasileiro. Se você contar em 1920, em 22, em 24, em 30, em 45, em 54, o Exército fez essas intervenções e logo depois entregou a uma eleição direta. E por que o senhor foi chamado de carcereiro gente fina nessa época? Então, acontece o seguinte, em 64, os militares parece que gostaram do poder e ficaram 15, 20 anos no poder. Ficaram 15, 20 anos no poder. Agora, naquela época, havia um radicalismo. E lá em Pernambuco, o governador era Miguel Arraes, que era de esquerda. O prefeito Pelópidas da Silveira era um cara de esquerda também. Os secretários eram de esquerda. Pernambuco e Recife era chamada de Moscouzinha brasileira. Você vê como era o ambiente. Em plena Guerra Fria, né? Em plena Guerra Fria, 1964. Aí, quando rebentou a Revolução, eu participei, tive no 1º de abril, inclusive, eu saí com o meu pelotão, um comandante disse... Isso era o quê, capitão? Lima, eu era tenente. Disse, Lima, você está vendo uma manifestação lá no sindicato bancário, eu quero que você vá lá e dissolva a manifestação com o seu pelotão. Eu saí com 30 homens, o meu pelotão todo armado, saí a pé, porque o meu quartel era a 2ª Companhia de Guarda, era tropa de elite contra guerrilha urbana. Não. Então, o meu pelotão estava altamente treinado. Então, ele me pegou e eu saí com o meu pelotão.
a pé, que era perto o sindicato dos bancários. Aí, Arnaldo, quando eu cheguei, que vi, tinha uma multidão, umas 400 pessoas. Eu fiquei emocionado, nervoso. Nessa hora, você fica. E um sargento que estava ao meu lado dizia, vamos dar um tiro, capitão, para cima. Tenente, eu era tenente, dá um tiro para cima, o pessoal tem medo e vai correr. Eu digo, nada de tiro, tiro aqui, somente com minha ordem. E nisso a gente vai andando, porque me diziam que o outro lado estava bem armado, com armas russas, chinesas, cubanas, tudo mais. E eu, naquela emoção de, junto com os meus soldados, a responsabilidade, isso, na Rua do Príncipe, onde havia habitações, aqueles grandes edifícios, muita gente batendo palma, outros jogavam pedra, está entendendo? E a prisão de Arraes? E a prisão de Arraes se deu nesse momento? Deixa eu te contar logo isso aí. Aí, quando eu cheguei, bem perto da manifestação, os manifestantes, quando viu o meu pelotão, eles saíram, se dispersaram. Mas eu tinha ordem de fechar o sindicato e deixar lá uns soldados. Mas 3 sindicalistas ficaram no sindicato. Eu disse para ele, olha, minha gente, acontece o seguinte, vão embora daqui, que eu tenho a ordem de que quem ficar, quem resistir, prender. Eu não quero prender nenhum de vocês. Aí 2 foram embora, 1 ficou. Eu disse, só saio daqui preso. Eu disse, então esteja preso. Aí eu vi lá, eu lacrei todos os armários, essas coisas todas, com meu sargento, meu soldado, deixei 4 soldados lá e voltei para a companhia de guarda. Quando eu voltei para a companhia de guarda, o preso veio também com a gente preso, e ele estava no meio do pelotão que estava em coluna por 2. Eu olhei aquilo e digo, rapaz, esse cara só vai me atrapalhar aquilo. Aí peguei ele pelas costas e disse, olha, estão matando tudo que é comunista. Lá no quartel já mataram um bocado. Quando você chegar lá, os caras vão te fuzilar. Eu vou lhe dar uma oportunidade. Na próxima esquina, eu vou lhe empurrar e você se pica. Senão você vai ser porra. Aí a gente foi andando. E eu fiquei mais para trás. E o cara, de vez em quando, olhava assim para trás, com um olhar pedinte. Me põe logo. Aí eu cheguei perto dele, pela camisa, arrastei e empurrei. Eu acho que até agora... Ele está correndo. O cara está correndo aí. E foi nessa fase que você foi carcereiro de Miguel Arraes? Aí o que é que acontece? O meu pelotão, como era o pelotão de... A minha companhia de guarda, era a tropa de elite do 4º Exército e ficava no centro do Recife, bem perto do Parque 13 de Maio. Então, os presos políticos, eles vieram e ficaram lá no meu quartel. Ficou preso Arraes, ficou Julião, Gregório Bezerra, Paulo Freire, Paulo Cavalcante. Você conheceu todos? Eu conheci, passei mais de um ano tendo um contato com eles diretamente. E como era seu relacionamento com eles? Então, você vê uma coisa, o do Arraes é que eu recebi um envelope lacrado do coronel Ibiapina, que estava fazendo os IPM lá no meu quartel de Cilima. Você vai agora na base aérea, vai pegar um avião e quando chegar no avião, quando o avião decolar, você abra aqui o envelope que tem uma missão para você cumprir. Olha, Arnaldo, aí quando eu fui no jipe, eu ia pegar o avião e... Abri logo aqui, né? Eu abri, a minha missão era ir a Fernando de Noronha, pegar o Miguel Arraes, que estava já preso em Fernando de Noronha, e trazer para a 2ª Companhia de Guarda. Mas quando eu cheguei
na base aérea do Recife, tinha chegado um avião de Fernando Noronha, já trazendo o arraio. Aí eu fui lá, me apresentei para ele, Tenente Lima, na companhia de guarda, vim aqui escoltar o senhor, porque eu tenho que levá-lo preso lá na companhia de guarda. Ele, pois não. Aí eu voltei, eu fui com ele, eu e ele, atrás de uma rural. E quando a gente passou pela Avenida Sul, que é enorme, lá no Recife, ele com os olhos mareados, chegou e disse, tenente, fui eu que construí essa grande avenida, foi a minha grande obra quando eu era prefeito, e agora estou passando preso por ela e tal. Ficaram amigo ali. Aí ele... Ficaram amigo ali. Aí, vocês ficaram amigo ali? Não foi ali só, porque depois ele ficou preso lá no quartel. Mas aí, quando eu estava de oficial de dia, eu amenizava um pouco. Vamos supor, dia de quarta-feira à tarde, tinha a visita aos presos, de 2 horas às 4 horas da tarde, da família dos presos. Quando eu estava de oficial de dia, eu estendia até 6 horas da noite, deixava a família dos presos. E aí, daí veio esse apelido carinhoso, carcereiro gente fina. Aí, um dia, o Gibraldo de Moura Coelho, que era um advogado da rede ferroviária, chegou para mim, tenente Lima, eu estou precisando de um favor muito grande seu. Eu queria que o senhor telefonasse para Luci, a mulher dele, para trazer leite, que eu estou precisando de tomar leite, que eu tenho uma úlcera, e na quarta-feira ela trazer mais leite para mim. Tá? Aí eu cheguei, telefonei para a dona Luci, mas não pegou. Mas como eu tinha o endereço, eu fui lá no apartamento dela. Ela tomou aquele susto e eu disse para ela que era o Gibraldo que queria o leite e tal, e ela levou. E nisso, os outros presos, quando soube dessa história, foram pedindo. E eu ficava assim, fazendo esse gesto mais humanitário. Não tinha um viés político de esquerda ou direita. Eu fazia. Era um cidadão, né? Um cidadão que estava nas Forças Armadas. Pois é, gente. Esse cidadão que está nas Forças Armadas, e que foi considerado carcereiro, você acabou de ouvir, porque é chamado de carcereiro gente fina, no meio de uma ditadura violentíssima, é também quem afirma que na cultura nordestina, muita coisa é de Alagoas, mas aparece como de Pernambuco. O maracatu é de onde, afinal de contas? Olha, maracatu, a origem dele é aqui na região norte, na região ali de Maragogi e ali perto de Maragogi. A divisa com Pernambuco já. Aí, dali para passar para Pernambuco foi rápido. E lá em Pernambuco eles tiveram mais apoio do governo e outras coisas. Então, eles se expandiram. O maracatu rural é uma das coisas mais bonitas que existe no carnaval pernambucano. Nasceu aqui. É daqui de Alagoas. E o coco? O coco também, coco de roda. O coco hoje, ele está mais sofisticado. Mas o coco autêntico, ele começou o coco com o pessoal que construía as casas em mutirão. Ele precisava de barro para fazer a taipa. Então, o dono da casa e os amigos pegavam pegavam barro, botavam no chão e o pessoal começava a pisar no barro para molegar, para ficar uma massa boa. E nesse pisar, eles batiam um ritmo. Uma herança africana, que foi o coco. O coco nasceu assim. Uma herança africana. Uma herança africana. Exatamente. Agora, a gente tem também algumas tradições aqui que estão ameaçadas, né? A chegança, o reizado, aquele que tem no Pontal, que tem o barco, como é o nome daquele? É a chegança, né? É a chegança. Chegança tende a acabar? Olha, eu acho que não tem a acabar. Porque acontece o seguinte, o doutor Theo Brandão, que foi o maior folclorista
do Brasil, talvez. Ele e o Câmara Cascudo, lá no Rio Grande do Norte. Ele fez um trabalho de pesquisa e mostrou que Alagoas era o local, o estado que tinha mais tipo de folclores. Alagoas tem 36 tipos diferentes de manifestações culturais, né? Diferentes, né? Diferentes. Então, tem outros lugares aí que tem, Pernambuco tem, mas não chega a 36 em Mas Alagoas. por que o alagoano não sabe disso? Você vai me responder daqui a pouco, só um minutinho. O nosso entrevistado de hoje é o velho Capita. Ele assinava assim os artigos porque ele era o chamado capitão gente fina, né? Que foi carcereiro aí de muita gente famosa, de muita gente que lutou contra a repressão militar nos anos 60, os anos duros do golpe militar. E ele tinha uma outra relação com as pessoas que ficaram amigas, entre eles o ex-governador Miguel Arraes. E ele está nos explicando, nos contando detalhes, que Alagoas tem 36, no bloco anterior, estava dizendo que Alagoas tem 36 manifestações culturais bem conhecidas no Nordeste todo. A maioria, muita gente acha que nasceu em Pernambuco, mas é daqui. E eu questionava, por que o alagoano não sabe disso? A nossa juventude, você vê que lá o maracatu agora pesa mais de 1 tonelada, virou rock, né? Chico Sainz. E me parece que a juventude de Alagoas começa a olhar isso. O senhor percebe isso também? Não, acontece o seguinte, eu quando era menino, quando era jovem, 10, 11 anos, e tinha aquelas festas natalinas, perto do Natal, era na Praça Sinibu, era na Praça Frame Jorge, nessas praças, na Praça 13 de Maio. Tinha pastoril. Então tinha pastoril, tinha reisado, tinha guerreiro, tinha todo tipo. Tinha a nau catarineta, aonde a marujada dançava, não é? Então, isso aí era uma coisa espontânea que foi passado de pai para filho e tal. Mas quando chegou certos momentos, os jovens já não quiseram mais fazer folclore. Foi uma perda muito grande aqui em Alagoas, em certo momento, vamos dizer, nos anos 60, 70, tanto que agora só tem gente velha no folclore, só tinha gente velha no folclore. Inclusive, os grandes mestres têm morrido. Eles estão morrendo aí, né? E alguns na miséria, com salário mínimo, né? Exato. É porque eles não ganham pouco, e além disso vão ficando velho. E não houve uma renovação. Só agora é que está havendo uma renovação, e essa renovação está sendo mais dentro das escolas. Carlito, quando você vê, eu esses dias estava vendo uma competição nacional, regional, aliás, das quadrilhas juninas. Dá para chamar aquilo de quadrilha junina, aquela coisa toda moderna, parece até aqueles ensaios das escolas de samba no Rio de Janeiro, né? Como é que você vê aquilo? Não só isso, como o próprio coco, como o próprio bumbo do meu boi. Acontece o seguinte... É uma modernização que tem que ocorrer mesmo? Não, isso aí ocorreu naturalmente. Esse tipo, a televisão, trazendo os grandes espetáculos que eram as escolas de samba. Eu, quando morava no Rio, nos anos 50, as escolas de samba não tinham esse espetáculo todo, não. Elas eram bem mais simples, bem mais simples. Isso está acontecendo com nossas manifestações culturais aqui no Nordeste, né? No Nordeste. Essa espetacularização. Essa espetacularização. E ontem eu estava conversando com uma moça, que ela é dançarina, ela é da escola de samba, da Gaviões da Paruçara, e ela dança, quadrilheira também. Então, ela me disse que ela passa o ano todo
fazendo a fantasia de quadrilha dela. Como se fosse uma escola de samba, né? Ela é da Luar do Sertão, a Sâmia. Ela disse que custa mais ou menos, e o custo dela? Ele disse que sai em 700 a R$1.000 cada fantasia daquela, que quando termina essa época de quadrilhas, eles já estão pensando na próxima quadrilha, entendeu? Para o ano. Não há risco, então, quer dizer que essas manifestações elas não correm o risco de acabar, elas vão se modernizar. Se modernizar. Agora, muita gente não gosta. Eu mesmo, está entendendo, não gostava. Eu tinha um certo preconceito, porque eu gostava demais e dançava as quadrilhas de antigamente, que era aquela Ana Vantua, Ana Rie, Padequá. Eu não vi mais isso. Agora tem uma outra coisa. Na cabeça, simplesmente, a calça rasgada, tinha um pastoril do iate, o pastoril segue a mesma, vai seguir o mesmo caminho? Eu falo, a quadrilha da frente, a gente, então, se transformaram. Agora, o caso é o seguinte, não foi de cima para baixo, não. Foi aqui, eles mesmos que fizeram isso aqui no Nordeste. Eles... Quer dizer, é uma manifestação que vem da própria sociedade. Você acha que isso vai acontecer também com o pastoril? Porque vai ser meio difícil, né? Você tem que ter o vermelho, o azul e lá a Diana. Você é quem? Vermelho ou azul? Não é? Você é quem? Eu sou vermelho. Eu sou vermelho também. Sou encarnado. Eu sou encarnado também. Sou encarnado. Ainda tem a Diana e tem a borboleta também. Tem a borboleta. A borboleta, inclusive, o meu livro que eu estou escrevendo é com uma borboleta do pastoril, que ela se apaixona por um oficial americano em 1944, aqui em Maceió, que tinha muitos soldados americanos, e a borboleta ele se apaixonou por esse soldado americano. Esse tenente americano, deixa ela grávida aqui e vai embora, e ela fica com o filho. E ele só chamava de butterfly, borboleta. Isso aí é a história da ópera Madame Butterfly, que foi feita em 1904 no Japão. E que se repete aqui. E eu estou fazendo adaptação aqui no tempo que tinham mais de 200 soldados americanos, aqui no tempo da guerra, em 1943, vieram, eles montaram um aeroporto, uma base aérea enorme. Essas pistas do aeroporto ainda são remanescentes dessa época. E eles tinham um balão tipo Zeppelin, sim, que eles vigiavam a costa daqui de Alagoas, porque os nazistas, eles tinham um plano de invadir os Estados Unidos, tomando o Nordeste para ir para os Estados Unidos. E eles bombardearam aqui 2 navios, Itapajé, aqui bem de frente a Curuípe. Hoje você tem um outro trabalho também, além de você é uma história ambulante. Você tem um trabalho também que você vê que os prefeitos, quando lhe veem, traga para cá. Nós nos encontramos, eu trabalhava na Band, na TV Bandeirante, nós nos encontramos lá na Flip do Rio de Janeiro. Foi a maior satisfação do mundo lhe ver Bandeirante do Rio de Janeiro. Fazendo matéria da Flip. E você trouxe a Flip também para vários municípios de Alagoas. Hoje, essa ideia vingou? Sim. Porque acontece o seguinte, a Flip, lá em Paraty... É a Feira Literária de Paraty, a Flip. Festa Literária Internacional, ela tinha um objetivo maior, que era a venda de livro. Nada contra a venda de livro. Mas acontece que Paraty está entre Rio, São Paulo e Minas Gerais. E é a Rota do Ouro, né? Ali é o caminho do ouro das mídias. Então, tem uma palestra de qualquer um escritor daquele, uma palestra custa R$56 para você assistir. Não é de graça. E aqui você faz a mesma feira literária, divulgando também autores nordestinos?
Com quem? Você, quando faz essas feiras literárias, você exige que sejam divulgados os autores nordestinos nessa feira que você faz em Alagoas? Claro. Então, o que foi que eu fiz? Eu, quando estava em Marechal Deodoro, eu disse, o prefeito perguntou, Carlito, você tem algum projeto? Eu digo, tenho. A festa literária de Marechal Deodoro. Vamos começar a fazer. Aí fiz a primeira festa literária, agora só que eu fiz diferente, porque eu vi que o clima de Paraty era um clima de gente rica. Estava lá o Roberto Marinho, da Rede Globo, mora lá, etc. Eu digo, e vi muitos... E o lugar também circula muito, a moeda lá é euro e dólar, né? Né? Real é muito pouco, né? Então, o que é que eu vi? Que tinha muitos escritores. Então, raciocinei e digo, olha, a gente não está precisando de escritor, nós estamos precisando de leitor, porque aqui em Alagoas se lê muito pouco. Aí eu fiz 3 núcleos da festa literária. Era o núcleo das palestras, eu chamava escritores de fora, escritores nordestinos, bons escritores. A palestra lá no auditório ficava cheia de gente, para o pessoal de bom nível intelectual e tal. E fazia também a mais importante, que era a Flimazinha. A Flimazinha era só para os alunos das escolas. Incentivá-los a escrever e a ler. A escrever e a ler. Entendeu? Você hoje faz essa feira. Você ainda faz a feira? Eu faço. Aonde você faz agora as feiras? Acontece o seguinte, aí quando eu saí de Marechal Deodoro, eu fiquei pensando, eu digo, rapaz, eu vi lá no Rio de Janeiro nada é da cabeça a gente sempre copia, né? Já cria, né? Tudo se copia. Festa literária na periferia. Eu achei bacana aquilo. Eu digo, eu vou fazer aqui. Aí falei com o Vinícius Palmeira e com o Rui Palmeira. Na época, né? Na época. Aí ele disse, está certo. Aí eu comecei a fazer as festas literárias nos bairros periféricos de Maceió. Eu fiz no Pontal, eu já fiz 4 feiras lá no Pontal, fiz no Vegel do Lago, no Jacintinho, a Flijaça, não houve agora porque choveu, fiz no Graciliano, a Fligraça e Inferno Velho. E os prefeitos do interior também me pedem para eu fazer. Eu fiz a de Palmeira dos Índios, fiz a de Maragogi, fiz da Barra de São Miguel e outros municípios aí. Quando você parte para uma iniciativa dessa e você vê que você está num estado que tem os piores índices de analfabetismo, de evasão escolar de jovens com menos de 15 anos, que tem que ir para o mercado de trabalho para trabalhar, qual o sentimento que fica nesse agitador cultural? Olha, eu tenho o sentimento que quando eu saí de Marechal Deodoro, eu pedi lá para fazer uma pesquisa entre os alunos, quantos os alunos que pegaram as 8 festas literárias que eu fiz lá, quantos livros eles tinham lido no 8º ano. Acontece o seguinte, para ver a situação, um país desenvolvido, cada habitante lê na faixa de 15 livros por ano. Um país mais ou menos desenvolvido é 10 livros por ano. Na América Latina, quem lê mais é a Argentina. O argentino lê 4 livros por ano. E a média do Brasil é fraquíssima. Alagoas, você tem uma ideia? 2 livros por ano. Alagoas é 1,3 livros. Alagoas é um estado de analfabeto mesmo. E rico cultural. E rico cultural. Uma contradição, né? Cultural. Em Alagoas, se você botar um texto, aí só 30% sabe interpretar um texto. Então, nós temos 70% de analfabeto. Analfabeto não é só o que não sabe ler, não. É o que não sabe interpretar o texto. Um diplomado analfabeto. Nós temos isso aqui. Nós temos isso. Então, o que tem saída, tem solução isso? Tem. Por exemplo, essa tem. É só o Brasil tem que ter 3 prioridades para mim. A primeira, educação. A segunda, educação. A terceira, educação.
depois você venha com saúde. A educação é básica para tudo. Eu ouvi dizer que um povo que tem educação não fica doente e nem vai para a prisão. Essa premissa é verdadeira? É claro que é. Nem fica doente, nem vai para a prisão. Eu gostei dessa, Arnaldo. É sua essa. É nossa. Um povo que lê e escreve e entende não fica doente e nem vai para a prisão. É para a prisão. Muito obrigado. Isso é verdade. Então, você vê uma coisa. Para a gente encerrar, eu primeiro quero agradecer a sua presença aqui. O que você diria aí para os que são candidatos a governador de Alagoas? Em uma palavra, resuma. A educação é o básico. Veja a educação e a cultura. A cultura, inclusive, hoje é chamado a economia criativa. O que é economia criativa? É o dinheiro que é proveniente da cultura. A cultura não é só se gastar dinheiro, que a cultura traz. Por exemplo, o carnaval. Acabaram o carnaval em Maceió, saem 200 mil pessoas de Maceió para brincar o carnaval em tudo quanto é lugar aí fora. Então, Maceió, se cada um gastar R$1.000 desses que saem, são 200 milhões de reais que deixa de circular em Maceió durante o carnaval. Carlito, muito obrigado por sua participação aqui. Eu quero encerrar essa entrevista contando uma coisa que você me disse e você não vai falar mais nada agora, porque eu vou dizer. Seguinte, o boneco gigante de Olinda, sabe onde que ele nasceu? Como era o nome da escola de samba mesmo, hein? O pai do prego da escola de samba Gaviões da Pajuçara. Mais detalhes na próxima vez que a gente conversar com o Carlito Lima. Muito obrigado. Obrigado.